Fala gente, tudo bem? Aqui é a Pamela. O objetivo desse vídeo é divulgar informação, então compartilha ele aí com quem você quiser. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês o que vai ficar faltando depois que os tão sonhados testes clínicos acabarem, o que vai faltar pra gente tomar essa vacina, pelo amor de Deus! Na verdade não se sabe ao certo, com certeza absoluta, quando os testes clínicos vão acabar, mas nesse vídeo que eu vou deixar passando aqui, eu dou uma estimativa para vocês quando mais ou menos os testes têm previsão para acabar. Então, depois desse vídeo aqui, corre lá e vai assistir. Vamos lá então ao tema desse vídeo. Supondo que hoje saia uma notícia falando assim: testes clínicos da vacina X acabaram. O que vai estar faltando para a gente poder tomar ela? A gente nem acreditou que saiu ontem a notícia falando que já acabou os testes clínicos. Tô indo lá no postinho tomar a vacina, vamos! Não, ainda falta um pouquinho, umas coisinhas ainda pra fazer ainda. Ah, pelo amor de Deus, né? Calma, vou explicar o que falta antes dessa vacina ser comercializada, quais que são os passos que ainda tem que ser feitos. Primeira coisa, depois da conclusão dos testes clínicos, essa vacina tem que correr para ser registrada. Cada país tem um órgão regulador específico para poder fazer esse processo de registro. Por exemplo, nos Estados Unidos, o órgão regulador lá é o FDA, na União Europeia é o EMA e aqui no Brasil a gente tem a Anvisa. Mais precisamente, para vacinas que são considerados produtos biológicos, a Anvisa preconiza na RDC 55 de 2010 as diretrizes para poder fazer um registro de uma vacina. RDC nada mais é que o conjunto de normas, conjunto de regras para poder fazer o registro. E aí, gente, aí é que vem documento. Devem constar nesse registro alguns documentos referentes ao fabricante. Por exemplo, alvará sanitário, certificado de boas práticas de fabricação, cópia do comprovante de registro desse produto no seu país de origem. Também precisam ser colocados muitos dados referentes à formulação. Tem que estar descrita todas as substâncias usadas na formulação, a função de cada uma dessas substâncias, instruções de uso, indicações, contraindicações, possíveis reações adversas, interações medicamentosas, prazo de validade, condições de armazenamento, condições de transporte, todos os testes que foram feitos, sejam eles pré-clínicos ou os testes clínicos. Além disso, informações sobre a fabricação também tem que ter listadas. Então, todas as etapas de produção têm que vir listadas numa forma de fluxograma, listagem dos equipamentos usados para produzir, relatórios que comprovem a estabilidade, eficácia, segurança. Gente, eu fiz uma descrição muito resumida do tanto de documento que precisa para poder fazer o registro. E aí você deve estar se perguntando aí, mas para que precisa de tanto documento, tanto papel? Por que só não vai, manda, coloca no mercado e pronto? Bom, eu vou justificar com uma palavra só: talidomida. Nos anos 50, 60 mais ou menos, as normas regulatórias e a exigência para testes era muito menos rígida do que é hoje. Mais ou menos nessa época surgiu a talidomida, que era uma droga, um medicamento que foi prometido como uma droga milagrosa. Ela já foi comercializada como sedativo e hipnótico, para poder tratar insônia, anti-inflamatório, antigripal. Gente, pra vocês terem uma ideia, até a distribuidora de bebidas, que era dona do rótulo da Johnnie Walker, passou a ser distribuidora do medicamento. A indústria farmacêutica que colocou ela no mercado acreditava tanto no poder dessa droga, de eficácia e segurança, que passou a receitar para mulheres grávidas para conter enjoos matinais. Aí, gente, que a coisa ficou feia. Os testes da época eram muito menos rígidos do que são hoje. Então, na época, eles não observaram que a talidomida tinha um efeito teratogênico. Com o uso desse medicamento, foram observadas que várias crianças estavam nascendo com malformações, principalmente malformações físicas, ausência de membros. Depois que eles observaram esses efeitos, o medicamento foi tirado de circulação e as normas reguladoras passaram a ser muito mais rígidas, resultando no que a gente tem aqui até hoje. Então, gente, se no momento de registro alguma empresa que fez todo o processo de desenvolvimento não tiver os documentos necessários que o órgão regulador pede, essa vacina não vai ser registrada, não vai passar. A Anvisa já se pronunciou falando que vai tentar acelerar ao máximo o processo de registro da primeira vacina que for lançada.
Eles falaram que querem regularizar o processo em até 2 meses, mas sabendo da pressão que eles vão sofrer, eles querem diminuir mais ainda esse tempo. Todo mundo daquela Anvisa vai ficar só por conta disso. Depois do processo de registro vem a produção. Um processo de produção ele não é tão simples, ainda mais quando ele tem que ser distribuído globalmente assim. O Butantan, por exemplo, para produzir a vacina da influenza para cada campanha anual de vacinação, eles levam de 5 a 6 meses, desde o começo da produção até colocar lá na geladeirinha do posto de saúde. Com a produção em larga escala, também é necessário transporte em larga escala. A Associação Internacional de Transporte Aéreo disse que se uma dose fosse encaminhada para cada uma das quase 8 bilhões de pessoas do mundo, seriam necessários 8.000 aviões de carga. Lembrando ainda que o transporte tem que ser feito em condições que a temperatura lá do avião não ultrapasse de 2 a 8 graus Celsius. Gente, vacinas, produtos injetáveis no geral, eles são considerados produtos termoláveis. Isso significa que eles podem se degradar com calor ou temperatura. É problema! Dito isso, gente, que esse transporte todo ia acarretar numa logística e num gasto inviável, também foi necessário comprar desses países aí que estão produzindo a vacina a tecnologia necessária para poder reproduzir o experimento, a produção aqui no Brasil. Nesse ponto, eu queria trazer uma reflexão para todo mundo. Se o país ele não investe em tecnologia, ele precisa comprar a tecnologia de algum lugar e também comprar o transporte para cá. Caso a gente aumente os investimentos em educação e tecnologia aqui no Brasil, vai ser cada vez mais possível produzir o que a gente precisa aqui mesmo e vender para os outros países. Investimento em tecnologia reflete visibilidade no mercado internacional e também reflete dinheiro para o país. Lembrando que a vacina que está saindo na frente hoje em dia é a vacina de Oxford. E Oxford nada mais é que uma universidade, é um centro de pesquisa. Como consequência dessa produção e dessa comercialização desenfreada pela vacina, o desespero global está batendo na porta de todo mundo, a gente pode observar um fenômeno que foi descrito já por As Meninas, em que o de cima sobe e o de baixo desce. Um grupo de países desenvolvidos, que inclui Reino Unido, Estados Unidos, Japão, que representa 13% da população mundial, já correu e garantiu 51% das doses de vacinas prometidas pelos laboratórios. E o Brasil está incluso nesse grupo? Isso mesmo, claro que não. O Brasil faz parte dos outros 49% ao qual foram prometidas as vacinas em que se enquadram os países subdesenvolvidos, como é o caso do México, da China, de Bangladesh. A gente está aí. Agora acompanhar as notícias de finais de testes e vocês estão sabendo mais ou menos aí o que vai acontecer depois que os testes clínicos finalizarem. Finalizando aqui, depois que essa vacina já estiver no mercado, entra uma fase que é conhecida como farmacovigilância, que é a fase 4. O laboratório ainda fica de olho nessa vacina em circulação aí, para ver se aparece algum grande efeito colateral, ou continua analisando os dados de segurança. Então, mesmo depois de lançada, o medicamento ainda é vigiado mais um pouco. Por hoje é só. Fica ligado aí que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o movimento anti-vacina e por que ele está ganhando força hoje em dia. E como que a gente pode conversar com essa população. É isso, gente. Obrigada. Tchau!